Pausa nessa conversa aqui, porque já está conectado com a gente aí Dr. Carlos Starling, médico infectologista, para falar para a gente sobre o cenário de Belo Horizonte em relação à pandemia do coronavírus. Bom dia para você, Dr. Carlos. Bom dia, Carol. Prazer. Sempre um prazer nosso falar com o senhor aqui. A gente recebendo hoje o balanço, da Secretaria de Estado de Saúde aí dos casos de coronavírus. Um dado chamou a atenção da gente aí, o aumento do número de casos em Belo Horizonte, foram 199? Exatamente. A mais, né, João? E aí a gente queria saber como é que está esse cenário em Belo Horizonte. A gente levantou aqui algumas possibilidades, esse aumento seria, por exemplo, por um aumento no número de testes feitos aqui na capital. A gente queria entender um pouquinho esse cenário, como é que está a pandemia, o enfrentamento à pandemia aqui na capital mineira. Com certeza, primeiro, boa tarde. Aliás, bom dia ainda. Bom dia. Para todos, né? João, Paulo, você, Carol, todos os ouvintes. Os dados epidemiológicos, eles vão sofrer essas variações mesmo, em função de notificações que são feitas, às vezes, uma instituição faz um número maior de notificações no dia, na segunda-feira sempre pega os dados acumulados, né, do final de semana, e também isso que você citou, que é real, né, o número de testes tem aumentado e vai continuar aumentando, né, porque cada dia chegam mais testes para serem aplicados, e também aqueles casos antigos cujo material encontra-se armazenado, eles vão sendo testados. Então, esses casos vão agregando o número de casos registrados, e com isso nós temos uma flutuação positiva dessa curva. Entretanto, a tendência, ela continua exatamente a mesma que vinha, né? Não tem uma tendência de aumento abrupto, né? Isso pode vir a acontecer, sim, né? Assim como vem acontecendo em outros locais. Quando você vai relaxando, ou se não, as cidades vizinhas, e nós vivemos numa metrópole, né? Uhum. Então, que nós não temos praticamente diferença de municípios, né? Então, a região metropolitana é toda interligada. Então, o município de Vespasiano, município de de Lagoa Santa, até Sete Lagoas, Betim, está tudo unido. Então, se você adota uma política um pouco diferente no município desse, isso afeta os dados de Belo Horizonte, com certeza. Então, nós podemos sim, né, ter identificação de muito mais casos nos próximos dias. Doutor, bom dia. Bom dia. Vocês já falaram sobre o teste que seria em massa, né, que vai ser feito aqui em Belo Horizonte. Como é que está esse estudo? A gente já tem uma data para o início desses testes, e explicar um pouquinho também, que é um pouco confuso, que até o prefeito Calil, ele citou como exemplo uma pesquisa eleitoral. Como é que vai ser feito esse teste? Tem prazo para isso? Os testes, eles estão chegando, né? O Ministério da Saúde está distribuindo esses testes que vieram de diferentes lugares, né? Principalmente da China, e esses testes vão ser aplicados de acordo com um critério, que é um critério amostral, um critério que reflita todas as regiões da cidade, as diferentes classes sociais, né? Ou seja, tem que ser algo, de fato, como diz o prefeito, muito semelhante a uma pesquisa eleitoral. Uhum. É assim que se faz um inquérito para saber quantos % da população encontra-se já com resposta imunológica a esse vírus. É importante nós chamarmos a atenção, que nós não sabemos se essa resposta imunológica ela é definitiva ou não, né? Parece, pelas outras epidemias, que pelo menos um período de 1-2 anos, esses anticorpos vão ser, de fato, efetivos, ou seja, eles vão neutralizar o vírus. Pode ser que mais para frente
nós cheguemos a uma conclusão diferente. Mas aí, até lá, nós já vamos ter tratamentos bem mais efetivos, eventualmente até vacinas que já começaram a ser testadas. Então, a quarentena, né, o isolamento social, ele é fundamental para isso, sabe? Para nos aproximar, né, de medidas mais efetivas de tratamento. Além de nós, com o tempo, irmos convivendo com o vírus, com diferentes passagens por ser humano, e com isso nós tendemos a conviver com o vírus menos agressivo. Carlos, eu tenho percebido que o início de sintomas que eram indicados para se avaliar os casos de coronavírus tinha um desenho. E com o passar do tempo, esses sintomas foram se modificando. Por exemplo, eu li ontem à noite de que infecções na pele, alergias na pele, podem indicar a presença de coronavírus. Por que essa transformação tão rápida e esses sintomas se alteram assim mesmo? Por exemplo, uma irritação de pele, uma alergia, pode ser mesmo um sintoma de que a pessoa está portando o coronavírus? Ô Paulo, pode sim, sabe? Com os estudos que vão surgindo, né, com os dados epidemiológicos que vieram da China, passaram pela Itália, ou seja, vai havendo uma consistência maior na coleta e na análise de dados. E com isso, alguns sintomas começam a chamar a atenção, como, por exemplo, perda do paladar, perda do olfato, né? São todos sintomas que vão sendo catalogados e registrados e publicados. Então, isso faz parte do contexto dessa epidemia, que é algo recente e que a ciência ainda está coletando informações para entender melhor o comportamento do vírus. Então, manchas pela pele já foram relatadas, sim, né? O que nós chamamos tradicionalmente de rash cutâneo, né? São manchas que podem aparecer. Várias infecções virais podem dar essas manchas, né? O sarampo é uma delas, rubéola é outra delas, dengue, né? E essa, por ser uma infecção viral, também tem uma manifestação dermatológica, assim como manifestação neurológica, trato gastrointestinal. Hoje nós estamos vendo aí casos de apendicite que são associados à Covid, né? Casos de alterações dos linfonodos, esses que dão às vezes uma íngua no pescoço, podem acontecer também no peritônio, né? Na cavidade abdominal. Então, o conhecimento da doença vai propiciando esse tipo de informação nova. Doutor, pelo nosso histórico, a gente está fazendo esse levantamento diariamente. Hoje foi o pico, né, assim, de número de casos confirmados em 24 horas. Só para a gente saber como é que está a situação dos leitos em Belo Horizonte, a situação é tranquila por enquanto? O que a gente pode falar sobre isso? Sim, os leitos destinados à Covid, nós temos os dados praticamente diários, né? E hoje eu ainda não conferi esses leitos, né? Mas até no final da semana nós tínhamos aí no máximo 35% desses leitos ocupados. Então é uma situação de um conforto preocupante, né? Não é algo para nós sairmos, está muito tranquilo, nós podemos relaxar e sair todo mundo para a rua, voltar à vida normal. Não é isso, né? Não é bem assim. A epidemia é um dia após o outro. Como você mesmo chamou a atenção, o número de casos deu uma aumentada nesse novo boletim. Então, é hora de ficar muito atento a esses dados. Nós estamos vendo o que tem acontecido com os vizinhos, nós temos visto o que está acontecendo com São Paulo, Rio, né? Então nós devemos tomar um cuidado extremo, né? E doutor, até sobre essa questão da flexibilização, hoje, né, começam os trabalhos, né, da equipe, né, do enfrentamento da Covid com o outro grupo que foi montado para entender um pouco, para tentar
traçar estratégias para o retorno ao comércio. O que a gente pode falar sobre isso? A gente já tem uma data? O que já está sendo conversado nesse momento? Não, nesse momento está sendo feito a criação desse novo grupo que já vem estudando. Aliás, é importante deixar muito claro que desde o primeiro dia que foi proposto o isolamento social, né, e o fechamento de boa parte das atividades de comércio e todas as atividades que não são essenciais, isso já vem sendo pensado, vem sendo discutido. Nós temos discutido isso lá no comitê da prefeitura, criamos ferramentas novas para que a população entenda o que está sendo proposto, né? E também uma maneira da própria população entendendo se é um momento de você flexibilizar ou não. Uhum. Então, todo cuidado é pouco nessa hora. Nós fomos muito bem até aqui, mas não quer dizer que nós possamos contar a vitória antes da hora. Não é assim. Nós estamos em plena epidemia. Uhum. Né? Doutor Carlos, muita gente ansiosa, né, esperando aí pelo retorno à normalidade, mas isso também vai acontecer de forma gradual, né? A gente olhando aí para os exemplos de outros países, outras cidades que lidaram com a pandemia, começaram a lidar com a pandemia antes da gente, não dá para simplesmente um dia resolver colocar tudo da maneira como era antes, né? Não dá, é uma nova normalidade, é um novo jeito de nos relacionarmos, com distanciamento social, com uso de máscara, com uma série de cuidados que são absolutamente necessários para que essa epidemia ela não fique indo e voltando. Aliás, o que vai ser estudado é exatamente isso, é uma forma intermitente de conduzir, né, o isolamento e o distanciamento social e as atividades comerciais na cidade. Então, isso tem sido muito bem estudado, o comitê tem uma preocupação enorme com isso, né, com o retorno à normalidade. Entretanto, não pode ser, como você bem chamou a atenção, uma coisa feita à revelia. Não, nós estamos vivendo um momento delicado e que todo cuidado é pouco. Doutor, você falou das formas didáticas, né, de passar essas informações para a população. Uma delas é o programa Velocímetro, né? Conte um pouco sobre isso para a gente, como é que isso vai funcionar? Bom, isso vai ser apresentado, deve ser apresentado agora à tarde na entrevista coletiva, né? São ferramentas de comunicação com a população, tentando traduzir da forma mais clara possível o momento da epidemia. Uhum. Ou seja, onde que nós estamos? Podemos relaxar ou podemos ou temos que pisar no freio? Essa é que é a ideia, é transmitir para a população de uma forma muito simples, né, os dados epidemiológicos, como que está a situação nos hospitais, se nós estamos com um risco de exaustão dos leitos destinados a atendimento dos pacientes, os leitos de terapia intensiva, como é que está a situação da cidade. E isso, para que a população entenda, né, são criados mecanismos e formas simples de explicar isso, esses dados epidemiológicos, esses indicadores, né? E é isso essa que é a intenção, comunicar de uma forma mais clara o momento da epidemia. Então, Carlos, quando a gente vê, por exemplo, Belo Horizonte falar sobre ocupação de leitos, a gente vê uma variação de taxa de ocupação, a gente até depois conseguimos entender que tem mesmo uma variação por conta dos casos que não são de coronavírus e que são atendidos, mas quando se computam esses dados, 67% de ocupação, já se fala no hospital de campanha ou o hospital de campanha fica fora dessa realidade? O hospital de campanha, ele é uma reserva técnica, né? E que ele serve não só para Belo Horizonte, mas como para o estado inteiro, né? E serve para vários outros municípios que, em torno de Belo Horizonte, ou seja, Belo Horizonte, um raio de 300 quilômetros, as pessoas vêm para cá para poder tratar e serem atendidas, uma vez que não é toda a cidade do interior que tem
capacidade de atender um número maior de pessoas, principalmente com insuficiência respiratória. Então, o hospital de campanha é, sim, uma reserva técnica. Existe uma preocupação muito grande com... tem planos de contingência. Nós podemos ter quase 700 leitos de terapia intensiva rapidamente, né? Então, isso tudo tem sido pensado para que a epidemia seja manejada com o mínimo de sofrimento para a população. Apesar de, inclusive, fazendo algo que chama muita atenção, que é abrindo covas. Porque se não fizer isso, né, se não tiver até esse tipo de cuidado, né, as pessoas, nós podemos ter problemas no futuro breve, né, com enterros. Nós estamos vendo isso acontecer em Manaus, em Belém, né, em outras cidades. Nós temos que trabalhar com o melhor e com o pior cenário, torcendo para ficarmos no melhor cenário. Mas, claro, nós não podemos simplesmente achar que está tudo muito bem e não nos preocuparmos com o pior cenário. Nós temos que pensar em tudo. Tá aí, Dr. Carlos Starling, médico infectologista, batendo esse papo aqui com o Central 98, falando sobre a situação de Belo Horizonte. Dr. Carlos, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a nossa audiência, para esclarecer as nossas dúvidas aqui no Central 98. Um prazer mais uma vez estar com vocês, tá? Um grande abraço para o João, para o Paulo, para você. Prazer é nosso, grande abraço e ótimo dia. Tá.